Olha, tem coisa pra falar desse episódio, hein? Ainda mais em questão de adaptação. Que tem algumas coisas que eu até gostei, e uma boa parte que não gostei. Além de que, meu Deus, a Kadokawa realmente tá lucrando com o anime e quer lucrar mais, porque já foi anunciado outro projeto logo após lançar esse último episódio. Eles não vão soltar a corda até sugar a última gota de dinheiro disso aqui. Mas enfim, hoje estou para trazer a review do último episódio da segunda temporada de The Eminence in Shadow, que teve um final bem estranho. E como tem bastante coisa pra falar, já vamos direto pra review. O episódio começa de onde o último parou, que foi quando o Ragnarok acabou aparecendo e já deixando todo mundo em choque. Mas pra piorar ainda mais a situação de Eriana, ele ainda acaba invocando alguns minions dele e tacando por aí para poder espalhar o terror. Já o Cid, que já tinha se revelado, ele mais uma vez faz a famosa introdução dele e também da Shadow Garden. Que até mesmo enquanto ele apresenta a Shadow Garden, é mostrado que algumas mulheres que estavam no casamento da Rose eram na verdade membros da Shadow Garden disfarçadas. Isso já mostra que eles já estavam com tudo preparado já, apenas esperando o momento certo para atacar. Bem, as membras elas foram atrás dos minions do Ragnarok, enquanto o Cid, bom, claro que ele vai ir contra o boss final, né? Ele mesmo vai lutar contra o Ragnarok e sozinho. E a luta já começa com os dois interceptando o punho dele, enquanto eles ficavam voando pelo céu estilo Dragon Ball. E o Mordred, que não para de ficar se achando, ele vai lutar contra a Beta e a Epsilon. Mas ele não vai lutar só com a força dele, ele vai lutar com uma espada bem especial que ele tem. Essa espada é uma lâmina mágica que se chama Invisível, que é um artefato dos elfos. E bem, ele usar contra a Epsilon e a Beta, que são elfos, bem, com certeza deve ter deixado elas um pouco irritadas. Faz até parecer que ele teria alguma chance contra elas com um artefato élfico, mas não, ele não teve. Elas facilmente conseguem interceptar os ataques dele e facilmente acabam indo pra cima dele. E enquanto o mundo inteiro acabava, adivinha quem não tava levando as coisas tão a sério? Ele não tava levando nem um pouquinho a sério essa boss fight que ele tava tendo. Tanto porque, claro, ele já é poderoso, tanto porque é o jeito dele, ele não leva as coisas a sério. E a única coisa que o Ragnarok conseguiu fazer contra ele foi acabar chamuscando um pouco do cabelo dele. E esse foi o máximo de dano que ele conseguiu dar. Porque na hora, o Cid já usou os fios dele, que ele usava como John Smith, pra na hora acabar com um bichão. Isso realmente não foi nenhum desafio pra ele. E voltando pro Mordred, ele acabou apanhando, óbvio. Mesmo com o artefato élfico do lado dele, ele simplesmente não conseguiu ganhar da Beth e da Epsilon juntas. Eu tenho certeza até que elas nem precisavam ter feito dupla, só uma delas já seria o suficiente para lidar com ele. E ele é um péssimo perdedor. Ele fica dizendo que por mais que ele seja derrotado, o Ragnarok vai lidar com isso tudo. Ele fala várias vezes sobre o Ragnarok, dizendo que o Ragnarok ele é muito forte, não sei o que, e que ele vai lidar com tudo isso. Mal sabia ele que ele estava muito errado. Então, querendo informações dele, a Beta acaba dando uma pequena manipulada no Mordred, dizendo que se ele acredita, tanto assim, que o Ragnarok vai acabar destruindo tudo e até derrotando elas, então não teria problema ele acabar dizendo informações que elas queriam, tanto sobre o próprio Diabolo, sobre o culto e até mesmo sobre a Rosa Negra. E o cara caiu nessa. Antes ele não tava querendo falar, mas quando a Beta falou sobre esse negócio do Ragnarok vencer, ele na hora falou, tá, vou contar pra vocês. Olha que cara manipulável. Bom, eu já trouxe resumo dessa explicação dele, por isso eu vou ser bem breve. Basicamente, o Mordred acaba falando sobre dimensões paralelas, ou até mesmo um multiverso, que é onde tem vários tipos de mundos, onde cada um deles é diferente um do outro. Inclusive, até mesmo existe um mundo onde tem bestas mágicas ou criaturas. E basicamente todo esse multiverso funciona com cada terra girando em torno de um tipo de núcleo. O que tem nesse núcleo, ele não faz a mínima ideia. Talvez seja um deus ou alguma outra coisa, mas ele não sabe disso. O que importa é que existe um pequeno fenômeno que pode acontecer, que seria dois mundos acabarem se conectando ou colidindo. E claro, com eles se conectando ou colidindo, isso poderia fazer algumas coisas de um mundo irem para outro. O que acabou sendo o caso desse mundo do anime. Esse mundo acabou tendo uma colisão com um reino demoníaco, o que acabou fazendo com que a magia começasse a existir nesse mundo. Infelizmente, os dragões que viviam nesse mundo acabaram não conseguindo se adaptar à magia, porém, os humanos conseguiram. Uma coisa que não foi dita aqui no anime, diferente da novel, é que sim, uma boa parte dos dragões acabaram sendo extintos, mas ainda existem dragões. Eles não se comparem com os de antigamente, mas ainda existem alguns. E uma coisa que o Mordred até mesmo acaba deixando no ar é se os humanos daquele mundo são realmente desse mundo, e não seriam de um outro mundo que foram trazidos até esse. A única coisa que ele deixa bem claro
claro que é desse mundo é o demônio Diabolos, ou mais especificamente Aurora. No anime eles deixaram meio confusa essa informação, já que eles disseram que a coisa que é usada para produzir Diabolos veio de outro mundo. Mas usando a explicação do mangá e também da novel, o demônio Diabolos que a gente conhece é desse mundo, mas ele foi baseado ou até copiado do verdadeiro demônio Diabolos, que veio do primeiro reino demoníaco. Essa é pelo menos a explicação do mangá ou da novel. Não sei se por conta da tradução acabou ficando diferente no anime, ou até se eles acabaram mudando. Uma outra coisa que o Mordred também diz é sobre um incidente quando Oriana acabou sem querer ativando a Rosa Negra. Isso acabou fazendo Oriana conseguir ganhar a guerra. Mas isso veio com um preço, que foi várias criaturas saírem de um portal e tacarem um terror. Graças ao culto, o portal ele acabou sendo fechado, e como compensação, o culto queria o sangue da realeza da Rose. Porém, o pai dela, sendo um cara bom, ele claro, não aceitou isso. Mas no fim, pro Mordred isso não importava, porque agora ele vai colocar a Oriana para baixo da terra com Ragnarok e vai criar um novo país. Bom, pelo menos era isso que ele planejava, né? Porque logo depois de fazer o discurso de vilão, ele acaba vendo o Ragnarok simplesmente ser incinerado pelo Cid, e sobrando apenas uma pequena parte do Ragnarok. É a criatura que ele tanto acreditava que ia simplesmente botar tudo para baixo da terra, inclusive a própria Shadow Garden foi destruído sem problema. E ele acaba ficando um pouquinho louco da cabeça, porque logo ele acaba enfiando a cabeça dele dentro do braço do Ragnarok, o que faz ele absorver a carne do monstro e atingir um novo patamar de poder. Inclusive também conseguiu uma nova forma, que olha, que negócio horrendo, viu? Isso aqui tá muito feio, velho. Essa forma dele eu achei muito ruim. E aí no auge da raiva dele, ele vai pro responsável que matou o Ragnarok, né? Que é o Cid. E é aqui que começa uma luta nível Dragon Ball. O Mordred e o Cid toda hora indo pra lá e pra cá, voando pra tudo que é lugar, chegando até mesmo nas nuvens, apenas se pegando na porrada. O Mordred até tentando lançar alguns projetos, mas o Cid não tá nem aí, ele só tá mais preocupado mesmo em meter a porrada no Mordred. E essa luta deles acabou levando a níveis tão altos que eles chegaram até mesmo no espaço. Não sei se eles ainda estavam no lugar onde tinha oxigênio ou dava para respirar, mas eu só sei que de algum jeito mesmo muito alto eles estavam conseguindo respirar. E o Cid, cansado disso, ele termina como? Termina com o seu famoso golpe final, o I Am Atomic. E aí foi até um pouquinho estiloso, porque o ataque fez o capuz dele ir pra trás. E, sei lá, eu achei isso estiloso. Eu tenho gosto simples, tá? E esse I Am Atomic dele no espaço tomou proporções muito grandes, porque de longe dava pra ver a explosão que ele acabou fazendo, dando até mesmo pra ver da cidade sem lei a luz que aquela explosão acabou criando. Aqui, eles simplesmente bufaram ao extremo esse I Am Atomic do Cid, chegando a ser nível planetário. A gente só realmente não tem uma noção máxima de até onde dá pra ver aquela luz daquela explosão. Mas se o Cid fez no espaço, eu acho que é porque se ele fizesse na Terra, iria dar ruim. Então por mais que seja original, eu acho que esse aqui é literalmente o maior I Am Atomic do Cid. Com isso, depois de praticamente devastar o cara da face da Terra, tudo parecia tranquilo. Até que o Cid ele acabou vendo uma esfera ali perto dele. E idiota do jeito que ele é claro que ele foi tocar. E na hora que ele tocou, ele praticamente foi sugado por aquela esfera, indo para algum outro lugar. E para os leitores da novel e do mangá, não se preocupe. Para quem não sabe, era para Beta ter ido junto com o Cid nessa cena. Porém, no spin-off Chibi da obra, foi confirmado que ela sim foi junto com o Cid. O anime apenas não mostrou. Então não se preocupe que a gente vai ter sim a Beta no próximo arco. Bem, é aqui onde começa o meu problema com o final desse episódio. Após isso, depois de uma temporada inteira, a gente acaba vendo a Akane acordando num lugar bem diferente do Japão que a gente conhecia, num Japão que parece até mesmo apocalíptico. E aí a gente acaba ouvindo os pensamentos dela, dizendo sobre quando ela conheceu o Cid na vida passada dele e um monte de coisa. Mas enquanto ela caminhava, a Akane, ela acaba sendo sequestrada de novo. E ela é sequestrada pelos mesmos caras que sequestraram ela no primeiro episódio, que por algum motivo estão com muito uma pegada cyberpunk aqui. Inclusive, um deles está muito traumatizado com o Cid quando ele era sei lá, não me lembro direito o nome dele. Quando ele agia como um justiceiro nesse mundo. Ele ficou tão assustado ou puto que ele chegou até mesmo a ficar enforcando a Akane. Mas pra sorte da Akane, o Cid acaba chegando. E aí ele facilmente dá um pau naquele cara e pela 50ª vez se introduz como Shadow. Assim, terminando
comentando o episódio e a temporada. Bem, vamos primeiro falar do episódio em si. Eu achei ele bom. Eu gostei da maioria das coisas e também da maioria das partes originais, principalmente a cena de luta do Cid contra o Mordin. A maioria delas não agregou muita coisa à história e só serviram pra poder fazer o episódio ter 24 minutos. Mas pra mim, o problema de verdade vem nos 4 últimos minutos. Eu achei que eles acabaram viajando bastante. Eu entendi que fizeram uma tentativa de dar hype pro próximo arco, mas, porra, que foi esse final, velho? Eles fazem a Akane ser sequestrada, sendo que é algo que já vai acontecer no arco, fazem os sequestradores serem os mesmos, com a única diferença sendo que eles têm partes cibernéticas, ou sei lá que seja isso, sendo que o Japão de agora nem era pra ter essa tecnologia. Além de que fazer o Cid encontrar a Akane logo de cara vai acabar deixando estranho como eles vão adaptar o início do arco. Como eu disse, no geral eu achei o episódio bom, mas ele acabou tendo um final muito estranho e pra mim foi feito de um jeito ruim. Agora, falando sobre a temporada no geral, ela foi inferior à primeira temporada, muito em questão de adaptação. Se eles tivessem feito essa temporada inteira só do volume 3, dando 5 ou 6 episódios para cada arco, eu tenho certeza que teria saído algo bem melhor. Infelizmente, o arco da Elizabeth teve só 3 episódios, o que acabou sendo bem rushado e teve apenas algumas pequenas partes legais. O primeiro episódio serviu para dar aquele hype para ver o arco acontecer, e o terceiro ele até foi legal com aquela luta final, mas pô, cortaram uns negócios ali que teria sido melhor se ele tivesse adaptado. E o arco do John Smith teve sua reta final bem corrida, uma cena bem da hora da Alpha não teve seu devido tempo e a luta final literalmente aconteceu em off-screen. Fora que eles pegaram um episódio e fizeram ele ser completamente filler. Sim, eu ainda não esqueci que eles sacrificaram um episódio inteiro para fazer ser sobre banho e biquíni, ao invés de aproveitar para alongar mais alguns dos arcos. E aí, infelizmente por eles terem mudado a quantidade de episódios que eles adaptavam, eu acho que isso afetou e bastante a qualidade da adaptação. Isso pelo menos para mim. Mas, mesmo sendo inferior, eu não digo que ela foi uma temporada ruim. Pelo contrário, eu ainda achei ela boa e me diverti bastante. Só acabei me decepcionando com algumas coisas em questão de adaptação. Mas mesmo assim, eu consegui me divertir com vários episódios, vocês mesmos podem acabar vendo nos vídeos que eu acabei fazendo. E caso alguém esteja esperando por uma continuação, a Kadokawa nem esperou o último episódio sair direito e anunciou um filme de Eminence in Shadow, com esse filme sendo canônico e adaptando o resto do volume 4. O que achei uma ideia bem ruim, porque esse arco ele é meio chatinho. Mas vamos rezar para o diretor conseguir melhorá-lo e deixá-lo divertido. Ele até agora não tem data de estreia e obviamente vai demorar pra caramba pra chegar aqui no Brasil, porque você sabe como é filme de anime. Demora pelo menos uns 6 meses depois que sai no Japão pra chegar aqui no exterior. Mas, enfim, gente, o que vocês acharam desse episódio e também dessa temporada de The Eminence in Shadow? Comente aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.